Boa noite, pessoal. Hoje estaremos com uma live especial e diferente, né? Estaremos com o Dr. Jonatas Karate e o nosso mestre e escritor André Reich. Muitas pessoas já estão entrando. Quero agradecer a presença de todos. Vou só ajustar aqui. Botar o tema. Só colocar o tema aqui. E o pessoal tá entrando. Vou deixar um alô aqui. Deixar um abraço pro Dip, minha esposa. O José, que trabalha comigo. Tem bastante gente esperando essa live. O André já entrou. Vou fixar o tema aqui. O pessoal tá entrando. O Jonathan já tá entrando também, né? Já vou chamá-los. Deixa eu ver se o Jonathan já está aqui. Entrando. O Jonathan entrou. Vai ser uma experiência bem interessante. Uma experiência nova. Só um pouquinho. Pronto. Fala, André, Gente, beleza? cara velho se perde todo com esses negócios. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo legal. Tô prendendo os cabos aqui, trocando o microfone. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Tranquilo, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou chamando o Jonas aqui também. Vamos ver se vai dar certo nessa. Fala, Jonas. Olá, beleza? Boa noite. E aí, André? Felipe? E aí, Jonas, beleza? Tudo bom? O André ele tá se ajeitando lá, que ele tá brigando com a tecnologia. Ele falou que tá velho. Tô muito velho, mas aqui, cara. ó, o André vive falando isso, cara. Desde quando ele tinha 20 anos, ele fala que é velho. Cara, eu nasci velho, cara. Eu já... Não, e ele achou que eu tinha uns 20 anos de idade aí. Eu já com 2 filhos já. Cara, essa é a vantagem dos negão, né, cara? Os alemão que nem eu, que logo fica velho, barba branca, um horror, um negócio horrível, cara. Eu invejo você, agora eu vou te contar, velho. Eu tô ficando careca por causa do coisa do quartel aqui, tô ficando careca. As caras de menino, cara. Cara de menino. Meu sócio também, né? Outro, cara. Meu ex-sócio no design lá. Pô, cara, o cara tá com 50 anos, um guri, sabe? Mineiro. Ei, primeiramente eu quero aqui agradecer vocês, tá? Vou apresentar vocês pro pessoal, mas vocês que vão falar um pouco da biografia de vocês, vou abrir esse espaço, falar do trabalho, falar dos livros que vocês têm, o livro que o Jonatas tem, né, sobre a escravidão, muito interessante, né? E inclusive já li algumas coisas sua sobre a escravidão, achei muito interessante. Eu vi que você tem um site, eu procuro catucar a vida dos especialistas aí. O André, eu vi que também ele tem um site, inclusive baixei um material de Antigo Testamento dele, que está grátis, e enviei para o pessoal da minha igreja. O pessoal gostou bastante, tá? Que às vezes a gente faz algumas coisas, a gente não tem dimensão da onde tá chegando o nosso trabalho. E o Jonatas é uma pessoa que eu tenho aprendido bastante, eu curto muito o Instagram dele, né? Sobre ele falando dos filhos, ele sempre postando dos filhos. Esses dias eu pedi permissão ele para postar aqui. Então, pode ter certeza que tem abençoado a vida de outras pessoas, tá? Eu vou começar com o Jonatas. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite.
tá? E ter feito essa loucura aqui comigo. É a primeira vez que a gente vai bater um papo a 3, futuramente a 4. Jonatas, vou abrir para você a oportunidade para você falar de você e do seu trabalho. Tá certo, gente. Então, é com grande satisfação que eu participo dessa live, né? Primeira vez que eu participo de uma live também com 3 integrantes, assim, é muito interessante isso. E agradecer ao Felipe, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E, enfim, dizer, inclusive, parabenizar o teu trabalho, né, Felipe? Porque tu é um cara, assim, muito dedicado, né? Um cara que tem buscado fazer coisa de qualidade, né, no Instagram. E eu acho muito legal, assim, essa ousadia, no sentido positivo também, de unir história e teologia, né? Que, eu digo desafio porque uma área, só uma já é muita coisa, né? Nós temos aqui um teólogo de formação, que é o André, pode dizer também, né? Mas, de fato... Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos, porque a teologia foi no mestrado e doutorado, né? Mas a formação minha foi em história, né? Tá certo. Mas, de fato, assim, muito legal o teu trabalho, ter acompanhado há um tempo, né? Então, de fato, assim, quero te parabenizar e espero que tu continue esse teu trabalho que tu tens aqui, tá? O André, então, é um conhecido de longa data também, né? Nós somos do mesmo estado, do Rio Grande do Sul. Agora ele saiu daqui, né, do Rio Grande do Sul, então ele já perdeu um pouco do prestígio que eu tinha por ele. Tá perdendo o sotaque também. Eu cantava assim, de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E acabei saindo, mas é culpa da família, da minha esposa. E o André, enfim, é um colega também, um amigo, uma pessoa que a gente tem um contato há bom tempo, né? Trabalhamos juntos já, então é muito legal estar com vocês aqui. E aí, gente, falar um pouco de mim, assim, rapidamente. Bom, meu nome é Jonatas Carati, né? Eu falo aqui de Jaguarão, que é a fronteira com o Brasil e o Uruguai. Eu moro num lugar aqui que eu acabei pesquisando no mestrado. É uma coisa de Deus, assim, também, né? Porque eu pesquisei essa região aqui no mestrado lá em 2005. E depois que eu defendi minha dissertação em 2010, aí veio o concurso aqui em 2013, né? Então eu vim para cá morar no lugar onde eu pesquisei, né? Então eu vim ver fontes primárias aqui e tudo mais, e agora estou aqui, moro aqui, vivo aqui em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Eu sou casado desde 2015 e tenho 3 filhos, o João Batista, a Suzana Beatriz e o Augusto Marcelino, tá? São os meus 3 filhos e a Marina, minha esposa. E para falar um pouco para vocês assim da minha formação, né? Eu tive minha formação no La Salle, na graduação, e aí eu queria dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. Muitas pessoas que fazem formação em faculdades particulares ou até em AD, né, também às vezes se sentem um pouco, às vezes, menosprezados, né, por não estarem estudando numa instituição federal. E eu queria dizer para vocês que isso não tem nada a ver, sabe? Que eu acredito que muito em parte se tem a trajetória de cada um, né? Então eu fiz minha graduação no La Salle, em Canoas, não era uma instituição de ponta, assim, mas era uma instituição boa, com uma boa formação educacional, de tradição, né, do La Salle. Mas mesmo assim, a gente faz por fora, né? Ou seja, não é só o que os professores ensinam na universidade, mas nós vamos cavocando um pouco disso, né? E ao longo da minha graduação, que foi do ano 2003 do ano 2007, ao longo da minha graduação, eu tive o prazer de trabalhar no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, tá? O Arquivo Público é muito interessante porque o Arquivo do Rio Grande do Sul ele é o primeiro arquivo da América Latina. Ele é o primeiro arquivo que tem a estrutura de um arquivo, né? Então, se tu tem, por exemplo, o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, não tem estrutura de arquivo, né? Ele era a Casa da Moeda que se transformou, então, depois ali, um arquivo. Então, o Arquivo do Rio Grande do Sul tem uma tradição de muito tempo, desde 1906, e tem muitos documentos. E eu trabalhei nesse lugar e a partir dali eu ajudei a organizar um evento que hoje existe ainda, que é a Mostra de Pesquisa, tá? Do Arquivo Público. Então, aqui nós temos 4 pelo menos, né, volumes de eventos, foram outros também que ocorreram lá, mas esses foram os que eu participei, tanto com artigos aqui dentro, como também com a contribuição de organizar essa coletânea. Então, de documentos do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Então, essa foi uma das coisas que eu participei na graduação, que foi bem importante. E aí, no mestrado, eu trabalhei com escravidão na fronteira, né? Então, tem o meu livro aqui, que é o primeiro livro, de 2013 e 2014, e esse livro aqui, então, ele conta a história de 2 negros, né, que viveram nessa região de fronteira num período das leis abolicionistas uruguaias, né? Então, olha só que interessante. Aqui no Brasil, a proclamação, né, a abolição da escravatura foi em 1888. E no Uruguai foi em 1842.
Então, durante 46 anos, nós temos 2 países fronteiriços com leis diferentes em relação à escravidão. Então, esses escravizados que viviam na região, eles tanto podiam fugir para o outro lado, mas também podiam ser apreendidos, podiam ser sequestrados, né, por traficantes uruguais. Então, ou seja, era um lugar muito, né, fluido. E aí que eu trabalhei com essa minha pesquisa de mestrado, tá? Que foi, então, O Solo da Liberdade, que é esse livro aqui que está esgotado no momento, mas eu pretendo reativar e fazer uma segunda edição, tá? E eu quero um autógrafo igual do Kiefer, tá, ô Jonatas? Ele tá falando aqui que um autógrafo para ele, eu quero um autógrafo também. Então, tá. E esse aqui é um livro que eu ajudei também a organizar, que é do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Eu tive, então, a oportunidade de trabalhar com as cartas do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos foi um grande líder, né? Foi presidente do Estado do Rio Grande do Sul, e ele tinha cartas particulares, né? Do acervo dele. Então, eu trabalhei aqui com esse acervo, né? Das cartas do Júlio de Castilhos. E aí, a minha tese, que foi defendida em 2017, não tem a ver com esses assuntos, tá? Essa tese aqui, Dentro e Fora dos Rins, que é a tese de doutorado, e que foi um pulo, né? Foi um pulo, porque eu trabalhei com escravidão, trabalhei com outros temas, e no doutorado eu fiz outra trajetória, né? Acabei fazendo outra trajetória. Isso eu acho que é importante dizer, que você não é obrigado a trabalhar com os mesmos temas no mestrado e doutorado. Eu não estava com tanta vontade de pesquisar o mesmo assunto, então mudei, né? E foi uma experiência muito boa. E aí, só para finalizar minha apresentação, para dizer então que eu trabalho na Universidade Federal do Pampa, já faz 8 anos que eu sou servidor público federal, e trabalho com disciplinas na área de educação e de ensino de história. Então, ali eu trabalho com formação de professores, trabalho com estágios, acompanho estágios de alunos, né? Acompanho também TCCs, e faço um trabalho todo focado na área pedagógica do curso, né? Então, é uma breve, longa apresentação aí, tá? Obrigado, Felipe. Nada. Foi esplendoroso. E a sua tese de doutorado está bem robusta, né? O sinal. É que é espaçamento. É o espaçamento. Eu vou abrir o espaço agora para o André. Eu sei que ele vai falar, eu não tenho muito para falar de mim, mas eu vou abrir o espaço para o André falar dele, falar do trabalho dele, dos livros. Né? O Jonatas ficou se exibindo aí os livros dele, então eu puxei os meus ali de cima. Né? Cara, minha formação básica primeira, e eu me vejo muito mais como designer até do que como historiador, né? Eu me identifico muito com a forma de pensar do design, e ele me moldou desde o início, né? Mas eu sempre fui muito curioso, né? Pela teologia, pela Bíblia, pela história também, tanto que meu sonho era fazer história quando me aposentasse, né? E aí um dia eu estou em casa, deu na telha, quem sabe eu faço vestibular na URGS, aí pedi autorização para a patroa, ela me deu alvará de soltura e fui para a URGS fazer história. Me formei em 2013. Nesse meio tempo todo eu comecei a misturar essas áreas do design, da história e também, de certa maneira, a teologia, embora ainda sem uma formação, em algumas publicações. Então, o primeiro deles, que agora está na 2ª edição, é o Atlas Bíblico Ilustrado, né? Que ainda segue com a editora Ragnos, segue bem e tal, e tem sido um manual legal, né? Quer dizer, eu fiz os mapas, fiz ilustração, diagramação e tudo mais, né? Depois, na mesma Ragnos, eu fiz a série Construir, que é um material didático infanto-juvenil, né? Que é para construir, então, a Arca de Noé, o Templo de Salomão, né? Com as ilustrações, as maquetes para fazer, né? O Templo da época de Jesus e tal. Então foram materiais que eu fiz para o meio comercial na área de história junto com teologia. E também comecei a fazer desde 2010 livros por encomenda de igrejas e convenções batistas. Então é aquilo que o Lucas Gestas chama da história eclesiástica, né? Então eu fiz a pesquisa da história da Convenção Batista Pioneira, que saiu esse livro aqui, Os Pioneiros, né? Do centenário da Convenção Pioneira. E aí depois elencou vários outros, né? Então eu escrevi o livro dos 50 anos da Faculdade Batista Pioneira, já com a pesquisa que tinha feito, a Igreja Batista Emanuel de Panambi, a primeira Igreja Batista de Juí também, e agora o último foi a Rádio Transmundial. Aí no meio desses tem um livro muito interessante, que foi uma história que eu fiz, a história da família Kepler no Brasil, Forjados pelo Fogo, em que eu conto de uma maneira romanceada essa história. Então eles me pediram assim na forma de romance, ao invés de ser um texto mais
apresentativo, assim, digamos assim. Embora esses aqui não sejam linguagens de historiografia pesada, né? Eu tento fazer uma linguagem mais fluida, né? E aí agora os que estão pegando mais, que é os outros da Bíblia, né? Pela Thomas Nelson, e agora saindo do forno aqueles da Bíblia. Então essa aqui é o que eu tenho escrito aí nos últimos 10 anos. Eu quero ver se tu vai mandar autografado para mim também, esse aqueles da Bíblia aí. Eu vou pegar meu livro aqui, que eu escrevi, é brincadeira, pessoal. Eu escrevi nada ainda não, igual vocês não. Vai chegar o tempo. A gente vai começar a nossa live, propriamente dita. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Jonatas, né? Que ele tem muito contato com fontes primárias, não que o André não tenha, mas o Jonatas ajudou a organizar um arquivo. E ele trabalha a parte de história da educação também, que eu sei, você fala bastante sobre isso. Inclusive, mando as pessoas te procurarem quando me perguntam sobre isso. Eu quero perguntar para você, João, o que é ser, para a gente contextualizar nosso assunto? Nosso tema é História e Fé Cristã. O que é ser um historiador? E se tu puder juntar aí, o que é também história? Porque o pessoal tem um conceito muito diferente do que você tem a apresentar para a gente. O que é ser um historiador e o que é história? Essa pergunta, né, o que é história, inclusive tem um livro, né, do Edward Carr, que é um livro chamado Que é História, que é um livro bem conhecido de um historiador inglês, e tem o livro do Apologia da História, né, do Mark Bloch, que tem essa pergunta no início do livro, né, que o filho pergunta para o pai o que é história, né? E é interessante porque é uma pergunta, né? E eu vou dizer para vocês que, para mim, o historiador é aquele que tem essa condição, assim, de fazer boas perguntas que integrem e relacionem o passado e o presente, né? Hoje a gente já sabe que o trabalho do historiador não é um trabalho de resgate da história, né? Porque a história já passou, né? O passado já passou. O que nós temos são alguns resquícios, alguns elementos desse passado que chegam até nós. Mas chegam para nós no presente, ou seja, em outra época. Então a gente tem perguntas diferentes das perguntas, né, do passado. Alguém já escreveu algo que, se a gente pudesse voltar ao passado, né, porque alguns dizem, se tivesse uma máquina do tempo, se tivesse a possibilidade de voltar no passado, a gente nem sabe se a gente entenderia as pessoas que viveriam no passado, né? Em todos os sentidos, não só linguístico, mas também de comportamentos, porque de fato é uma grande distância, né? Mas o mais importante para o historiador é o tempo mesmo, o trabalho dele no tempo, ou seja, ele faz essa perspectiva do passado e do presente o tempo todo, né? E essa pergunta, o que é história, é uma pergunta assim, que nos remete muita coisa, não teria nem como falar nessa live aqui tudo que significa essa pergunta, né, e as possíveis respostas. Mas o que eu penso assim, é que o historiador, quando ele faz o seu trabalho, ele precisa ter essa consciência que ele está no presente, mas ele precisa estar muito atento às evidências e às fontes que ele tem em mãos, né? E aí fazer o seu trabalho de crítica. E eu acho que uma das características do trabalho do historiador é ele ter uma postura crítica, no sentido de se perguntar, não naturalizar as coisas, não achar normal, mas perguntar e questionar, tentar imaginar o que são aquelas coisas de um outro tempo. Então, o que é história, né? A palavra aí, se fosse pegar a etimologia, seria testemunho, né? Seria alguma coisa nesse sentido. Mas hoje em dia é preciso perceber o seguinte, quando a gente fala de história na escola, né, história com H maiúsculo, quando a gente fala de história na escola ou na faculdade, a gente está falando de uma disciplina de história que ela é fruto do século XIX. Né? Então o que acontece? Lá no século XVIII e XIX surge um grande movimento, né, de escrever histórias, né, principalmente de países que estavam se formando como estados nacionais. Então a gente observa que tanto no Brasil começa a se estudar história pela primeira vez. Só que essa história científica, ela é datada, ela é do século XVIII e XIX, mas a história ela é muito mais antiga que isso. A história como, né, uma prática que é muito anterior. Então a gente não pode também só pensar a história como algo científico, mas tentar pensar nessa dimensão de temporalidade, né? Então o historiador, ele faz o quê? Ele se pergunta no presente sobre coisas do passado. O historiador, ele vai atrás das fontes que tem do passado e faz perguntas sobre essas fontes. O historiador, ele é cuidadoso, ele tem metodologia de trabalho, ele tem rigor, né? Ele não deixa que as suas emoções, né, como se ele estivesse viajando no passado, como se estivesse vestindo como um soldado antigo, ele não deixa passar por isso porque ele sabe que há uma distância. Nós precisamos manter essa distância entre o passado
e o presente, né? Então, enfim, eu poderia falar outras coisas, mas eu penso que história, né, é você também, de alguma maneira, pensar o seu presente a partir de coisas que aconteceram e visando também os seus ideais de futuro. Então, existem muitas formas de você usar história. Tem pessoas que usam história para resgatar uma tradição, como o André Heinck falou ali, em relação a uma igreja, né, que busca uma tradição, busca uma história, né? O que seria de nós sem história, né? Então, de fato, é muito importante assim, que a gente veja que ela também tem diversos usos, não é apenas uma coisa estabelecida, né? Mas, sim, o historiador está sempre no horizonte de verdade, buscando coisas que, de fato, aconteceram, mas sabendo que os filtros são variados até os dias de hoje. Perfeito, perfeito. Dentro do que você falou também, eu quero fazer uma pergunta agora para o André, que ele também tem a parte da teologia, está doutorando em teologia. Quero perguntar para você, André. A gente tem algumas técnicas, né, como o Jonathan citou no século XIX, né, para frente, a gente vai usar alguns métodos, podemos dizer assim, científicos, para analisar a história. Dentre elas, a Bíblia vai entrar como fonte. E como foi recebido dentro do cristianismo para análise, para o uso desses métodos, como foi recebido para a gente poder desenvolver, né, uma história. Por exemplo, a gente tem algumas dificuldades, entre aspas, da Bíblia por si só, não ter outros vestígios, outros elementos para comprovar a veracidade daquele fato, né? E como isso foi recebido? Como a gente usa isso, na verdade? Eu acho que quando a gente entra a discussão história e somente teologia, no caso, principalmente a Bíblia, a gente acaba entrando num terreno um pouco complicado, né? Porque a Bíblia, ela é um livro sagrado. Para nós cristãos, ela é sagrada, ela carrega consigo todo um status de, como livro sagrado, de questões envolvendo, por exemplo, a inerrância do texto, a verdade de Deus, a verdade para a salvação, ela apresenta uma história da salvação. Então, isso tudo é muito caro, né, para nós cristãos e também para os judeus. E além de tudo isso, né, o cristianismo e o judaísmo, o Mark Bloch menciona isso lá na apologia da história dele, são duas religiões de historiadores, né, porque nós partimos do princípio de que não estamos aí pensando a partir de arquétipos que se repetem desde a aurora dos tempos e que transcendem para um mito. Nós trabalhamos com a noção de um Deus que invade a história. Então a gente parte do princípio de que esses fatos são fatos que estão acontecendo nessa relação de um Deus que de alguma maneira entrou na história. No caso do cristianismo, de uma maneira radical, né? Queremos que Deus se fez homem e andou entre nós. E o livro, a Bíblia, trata justamente deste evento. Só que quando a história vai usar a Bíblia como fonte, ela vai ter que usar a Bíblia com esses critérios de fonte. E houve um tempo, né, Jonatas, que a história ela tinha uma certa fixação pelo texto escrito, e parece que o texto escrito era uma verdade dada, né? Então, você tinha lá um documento do passado em que se afirmava que algo aconteceu, pronto, aquilo aconteceu. Mas de um bom tempo para cá, começou a se fazer o quê? Uma crítica das fontes, né? Então, principalmente quando se começou a perceber alguns dados da antiguidade, não só da antiguidade, mas todo documento registrado, e ele estava sob certa suspeita, porque quando você encontrava outros documentos escritos por outros, ele não batia, né? Um caso clássico é a narrativa do Ramsés, que aparece descrita lá nas paredes de Abu Simbel, no sul do Egito, em que ele descreve a vitória dele sobre os hititas. E depois a arqueologia encontrou a versão dos hititas da mesma batalha, e a coisa não bate. Então o que a história tem que fazer? Tem que analisar criticamente os dois para tentar descobrir, de alguma maneira, pelos vestígios, o que aconteceu naquele bendito ano de 1200 e alguma coisa. Então o que acontece? A Bíblia ela entrou debaixo desse mesmo critério. E aí, quando você analisa, por exemplo, uma narrativa como o Êxodo, em que ele menciona 600 mil pessoas saindo do Egito, 600 mil homens saindo do Egito, né, com mais mulheres, crianças, não sei o que, e um exército inteiro do faraó afundando no mar, isso aí gera um assombro. Por quê? Porque você não encontra nada disso em nenhum outro lugar, mas nenhuma pista. E depois esse mesmo texto diz que tem mais 40 anos dessa multidão no deserto, na Península do Sinai.
E aí você não encontra vestígio arqueológico dessa multidão para esse período e nem outro período. Então vem as perguntas, tá, mas o que está acontecendo ali? E aí entra o conflito da fé, porque nós cremos num fato histórico que aconteceu e a história questiona se esse fato aconteceu ou não. Né? E aí, o que a gente faz com isso? E não só isso, em toda a Bíblia vai aparecer esses eventos questionadores, né, ao texto bíblico, o que ataca, de certa maneira, né, o cristão ele se sente um pouco atacado na sua fé, principalmente no princípio fundamental da inerrância bíblica. Né? Então ali eu vejo o ponto que vai dar um certo conflito, né? E eu até nos meus livros eu tenho tentado trabalhar um pouco essas questões também. Você, Jonatas, quer completar alguma coisa ou estou entrando no campo minado aqui? Não, não. Tá entrando porque o pessoal aqui da página de seguidores, eles são um pouco polêmicos, eles gostam, porque, até como o Jonatas citou, é a partir da dúvida que a gente vai gerar uma resposta, né? E as pessoas têm essas dúvidas. Ô Jonatas, eu queria te perguntar uma coisa, porque você é uma pessoa que sempre faz devocional, creio que o André também, mas eu quero perguntar como é que a gente tem esse equilíbrio de ter contato com, digamos assim, com essa problemática, né? Se eu não me engano, a escola de análise que fala muito sobre história-problema, né? Sobre a história-problema. Pode me cortar aqui se eu estiver errado, mas como é que o cristão ele vai se dar com isso? Ele vai ter essa relação, essa boa relação de ter uma vida cristã com a sua devocional, mas também vendo esse campo minado que o André falou aí. É para tu responder essa depois também, tá, André? Tá bom. Boa. Felipe, eu penso o seguinte, tá? Uma coisa que eu acho que às vezes não é bem resolvida, e talvez as pessoas não entendam muito como funciona, enfim, e acabam fazendo uma confusão. O historiador, ele é uma profissão, né? É uma profissão. É um trabalho e tu tem uma postura profissional, né? O professor, a mesma coisa. O professor, ele, apesar de todas as dificuldades que tem numa aula, questões que podem acontecer, enfim, variadas, o professor tem uma profissão. O que acontece é que, às vezes, por dentro das áreas de conhecimento, por não terem consensos claros, muitas vezes deixou aberto algumas portas que dificultam a profissão que a gente faz, entende? No caso, tanto de professor como de historiador. São duas profissões que foram muito complicadas, marginalizadas em vários momentos, né? No caso do historiador, a nossa profissão de historiador, vamos dizer assim, ela surge com um viés muito nacionalista, né? Então, lá no século XIX, a preocupação dos historiadores que nem tinha faculdade de história mesmo naquele momento, mas eram pessoas intelectuais, estudiosos, eles tinham a preocupação de explicar as origens da nação, dar um sentido de identidade nacional, eram as preocupações lá do século XIX. E hoje, qual é a nossa preocupação, né? Eu trabalho na faculdade, mas eu trabalho com a área pedagógica, então eu visito as escolas. Nós temos aqui várias escolas na cidade, eu visito as escolas. Então, o que acontece? O que os meus alunos, o que os estagiários estão fazendo nas escolas? Eles estão trabalhando uma perspectiva pessoal da história, onde o próprio aluno é protagonista da história, onde o próprio aluno se pensa como alguém que está na história, um agente da história, né? Por mais que isso seja um pouco, parece que seja um pouco idealizado demais, mas os estudantes eles estão aprendendo história numa perspectiva muito diferente daquela do século XIX. Eu quero dizer com isso para vocês que a nossa profissão ela evoluiu, a nossa profissão ela mudou. Só que justamente porque a nossa profissão ela mudou em algumas características, ela acaba tendo essa dificuldade de integralizar o que é ser um historiador, o que é ser um professor, né? Embora outras profissões também tenham essas mudanças. Então, o que eu quero dizer contigo? Que eu sou um professor de história, mas eu sou cristão, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com a minha vida espiritual e com a minha família, e eu tenho uma responsabilidade com a minha profissão. Ou seja, quando eu estou trabalhando como professor, eu atento para os critérios da minha profissão, eu atento para o que a associação, né, de professores de história, por exemplo, fala, o que outros colegas falam, entende? Então, eu não misturo as coisas, eu não levo a minha vida cristã e as questões que tem do cristianismo diretamente para a minha vida do meu trabalho, né? Porque para mim isso é uma coisa resolvida. A minha profissão, eu tenho uma profissão. Agora é óbvio que as posturas
né? As posturas de um professor cristão, elas são evidentes, né? Por exemplo, os meus colegas de história, atualmente eu sou coordenador do curso de história. E aí o que acontece? Eu nunca falei uma coisa de Jesus ou Deus no curso, mas eu tenho procedimentos, eu tenho posturas cristãs que fazem falta hoje em dia, como por exemplo, verdade. Falar a verdade é uma coisa que está em falta hoje em dia. Tu não precisa dizer que tu é cristão, só falar a verdade já vão saber que tu é diferente. Então, ou seja, eu estou muito mais focado em posturas cristãs do que uma evangelização aberta no meu trabalho, né? Então, não sei se eu te respondi, mas para mim é tranquilo essa questão de ser historiador e trabalhar com essas questões que permeiam o nosso trabalho, né, que são difíceis. Para mim é uma coisa tranquila, quer dizer, nem sempre foi, mas também eu tenho a dizer para vocês que a minha aproximação com a ABC2, né, ela tem me ajudado muito a pensar essas coisas, né, porque muitas vezes nós temos um olhar um pouco preconceituoso, como se as coisas não pudessem ser parecidas, ser cristão, ser historiador, né? E sem falar dos arquétipos, né, que se colocam. O historiador é de esquerda, né? Esses dias eu estava falando com o Kiefer, que está aí, falei para ele, né, que ele falou alguma coisa sobre professores marxistas. Cara, se tu entrar nos programas de pós-graduação, nos departamentos de história das faculdades, cara, a questão do marxismo nem está muito em voga. O que está mais em questão é a questão da pós-modernidade, por exemplo, né? E aí entra outras questões, né? Então, ou seja, as pessoas parece que estão, e aí eu acho que o Cacau fez uma fala um dia sobre isso, que eu achei bacana, de que, na verdade, se debate muitas vezes com a característica do professor de história como um professor de cursinho, né? Então, o professor de cursinho que tem um público específico, o professor de cursinho que tem um jeito de falar, o professor de cursinho que tem várias características, parece que ele é historiador, e, na verdade, não dialogam com a academia, que está em outro momento, né? Então, eu acho que isso faz parte um pouco também dos preconceitos que nós, cristãos, temos, né, para a área das humanas. E, de fato, de dialogar de maneira errada, né? E eu acho que a ABC2 tem contribuído muito para tentar dialogar de maneira correta. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Felipe. Respondeu e muito bem. Vou deixar com o André e quero dizer que a ABC2 tem sido uma bênção também na minha vida, tá? Porque eu fiz essa pergunta porque a gente realmente... ainda não sou um historiador, não me considero um, mas realmente quando a gente está estudando história e tudo, a gente tem contato com outros documentos e às vezes a gente até cita algumas coisas, a gente sente esse ataque, né? A gente sente aquele olhar de desprezo, ou então a pessoa achando que você é um pouco soberbo, coisa do tipo. Mas vou deixar o André responder aí. Eu nunca tive umas grandes crises em relação a aquilo que a história pudesse dizer ou não, seja da questão bíblica, seja da história do cristianismo ou não, né? E também eu não posso falar muito assim de uma relação dentro de uma academia de história, porque a rigor eu não tive, eu apenas fiz uma graduação, mas eu não tenho uma carreira de historiador como o Jonatas tem. A minha carreira ela foi sempre foi dentro do design, né? E ali eu vivi alguns paradoxos, né? Dentro dessa época eu já trabalhava com design e fazia história à noite. E aí tinha empresa, na verdade era empresário, sócio de uma empresa e tal. E aí era engraçado, porque no contexto da história eu era um cara que era meio de direita, assim, digamos, meio que liberal, porque afinal de contas o cara tem empresa, o cara tem uma visão de mercado, né, e ainda fazendo livro e produzindo livro, bem com foco de mercado mesmo, né, então, porque eu penso nisso, né, na hora que eu escrevo, na hora que eu faço um troço, eu estou pensando no consumidor também, não é apenas a escrita em si, o conteúdo em si, ele também tem uma questão de comunicação, de mercado mesmo, né. E isso é o designer em mim que faz, né? Só que, por outro lado, dentro do design, tinha aquela coisa meio, o cara meio esquerdista, porque o cara tem umas ideias meio da história e tal. Então, tu percebe essas fronteiras, né, existindo no mundo, e como a gente acaba realmente desempenhando papéis em cada uma delas. Eu acho que o Jonas, ele trabalhou um pouco essa questão, né? Ele tem um papel, né, como pai, como, né, essa sua devocional, e tem o papel do historiador que ele está fazendo lá. Eu acho que a gente vive dessa maneira, e não está errado viver dessa maneira. Eu acho que essa função ética ela é fundamental. E eu, nas minhas relações em que estabelece, por exemplo, uma crise entre, por exemplo, a história e uma teologia conservadora, que é a que eu sigo, eu fico, o Kiefer aqui me esculhambando, né? O futuro Leandro Carnal, né? O Leandro Carnal fala muito bem, né? Eu não falo assim. Então onde é que eu estava? Sim. Então, o que acontece? Eu sempre parto de uma questão assim de que eu estou em construção,
eu estou num processo de entendimento das coisas e eu não preciso ter uma resposta pronta agora. Eu sempre parti de um princípio que eu não preciso saber algo agora e não preciso ter uma opinião agora. A maior parte das coisas, as pessoas me perguntam, qual é a tua opinião sobre isso ou aquilo? Cara, eu não tenho opinião. Como é que pode não ter opinião? Cara, eu não tenho. Eu simplesmente não me preocupo com isso. Eu não fico pensando nisso antes de dormir, cara. Isso não me estressa. E muitos desses temas de debate entre fé e ciência, eles simplesmente não me incomodam. Né? Eu tenho a minha fé, eu sigo tranquilo nela, e eu sei que ela tem problemas em várias questões que não estão bem explicadas. Só que eu sei que a ciência também tem um bocado de problemas, de coisas que não estão bem explicadas. Então, ambas estão em construção. Né? Então, nesse processo de construção, a gente quer o quê? Entender a verdade, entender o que aconteceu. Então, é muito legal eu analisar, por exemplo, o caso do texto bíblico, né, que é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente, de perceber como algumas coisas que daí sim a história me ajuda, e não apenas a história, mas o pessoal do campo da literatura me ajudam muito. Né? Por quê? Porque a gente passa a entender a Bíblia como um produto literário de uma época, dentro de uma clivagem linguística de uma época, e que nós perdemos essa clivagem. Então, o que acontece? Né? Quando a gente vai entendendo aos poucos que o mundo antigo ele faz muito uso da hipérbole, do exagero das coisas. E, de repente, você pode estar com um texto bíblico que talvez esteja fazendo esse uso. Só que nós, por uma herança positivista de leitura de texto e da história, a gente pega e toma isso como um pé da letra. Então, se Josué diz que passou o fio da espada a todos os cananeus, passou o fio da espada. O problema é que o próprio livro de Josué, logo adiante, diz, olha, sobrou muita terra para conquistar, sobrou muita gente. Então, opa, peraí, aqui teve uma hipérbole que ficou evidente. Será que isso não acontece em outros lugares? Né? Então, a gente descobre que os próprios literatos vão investigando, né, o texto bíblico, chegando, olha, quando falar de 600 mil, talvez o 1000 não seja número, talvez ele seja classe. Então, pô, cara, pode ser uma peonada só que saiu do Egito, e não 3 milhões, sabe? Então, se nós temos essas dúvidas todas, né, de um lado e de outro, eu não preciso ter uma ponta de faca quando o historiador vem para mim e diz, olha, não teve um êxodo de 3 milhões. Eu, olha, talvez não tenha tido. Porque a gente não sabe o ano, não sabe a época, não sabe quando, não sabe como, não sabe o que ainda tem ali de linguagem, então, cara, eu não me estresso. O que eu faço? Quando eu conto as histórias, eu conto a história como a Bíblia as narra, porque é a intenção dela, e é a intenção do narrador. Pronto. Tá? Então, é essa verdade em suspense que eu tenho, cara. Agora, o que a história me ajuda é imaginar melhor. Eu tenho trabalhado muito essa questão da imaginação agora. Ela me ajuda a imaginar melhor esses textos. Então, quando eu vejo as narrativas de Josué entrando na terra, cara, eu tenho que pensar muito mais num bando de sem terra invadindo uma fazenda do que de um exército armado chegando. Porque é um bando de escravo que acabou de sair, que saiu do Egito e ficou 40 anos perambulando pelo deserto, cara. Tu não tem um exército ali. Tu não tem, a gente tem que botar essas coisas. E o cinema esculhambou muito. Assim, o cinema dos anos 50 até os 80 ali, ele esculhambou muito o entendimento da Bíblia, porque ele fez um cinema completamente irreal para o período bíblico e tudo isso. E a gente tem esses filmes na cabeça. Né? Então, um Salomão vestido de um jeito, um Davi vestido de um jeito, um troço que simplesmente não bate com o que seria provavelmente uma realidade dos fatos. Né? Então, é nessa maneira que eu vou trabalhando. Né? Eu vou trabalhando, vendo o que todos têm a dizer, né? Mas eu sigo tranquilo com a minha fé e sei que, olha, tem coisas ainda a ver e talvez eu esteja lendo o texto errado apenas. Talvez a história de algum pouco vai descobrir, não, olha, aqui está certo, é assim mesmo. Então, é um processo que estamos vivendo. E eu não saio de ponta de faca aqui agora para esse ou para aquele. Felipe, perfeito. Pode falar. Posso fazer uma fala rápida? Pode. Ontem nós tivemos na BC2, ali, História, nós tivemos uma live com o Marcelo Cabral sobre virtudes intelectuais, né? E eu tenho pensado assim, muito isso, porque na faculdade, eu também que sei em qualquer lugar, a gente observa assim, que falta virtudes intelectuais e falta posturas diante do conhecimento, né? Então, comentei ontem em relação ao plágio, né, como uma coisa comum hoje em dia, as pessoas elas acabam se desrespeitando a esse ponto de fazer um trabalho, botar o seu nome, num trabalho que não é seu, né? Então, as pessoas perderam a noção do conhecimento e da verdade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que
a igreja, né? A maior parte dos irmãos que estão aqui nos vendo, não somos cristãos. Muitas vezes, eu acho que o que falta para a igreja são virtudes, como, por exemplo, sensatez, humildade, honestidade diante do conhecimento, sabe? Calma antes de falar uma coisa que não se sabe, né? Eu dei um exemplo desse tipo já lá no BTcast, né, que a gente participou, o André, o Cacau e eu, dessa coisa assim de como demorou 6 meses, 8 meses, olhando cartas de alforria para poder ter uma frase, dizer uma coisa, sabe? Ou seja, as pessoas querem tudo para ontem, sabe? As pessoas querem ser historiador em 2 anos, entende? Não é assim que funcionam as coisas. Então esse mundo rápido, veloz, esse mundo, né, que nos atropela o tempo todo, ele nos atropela intelectualmente também, porque a gente não tem calma para ter algumas virtudes que nos permitem relacionar melhor. Então, baseado no que o André está falando, eu penso que realmente é fundamental nós buscarmos essas virtudes intelectuais para a gente se relacionar melhor, inclusive como cristãos e com o conhecimento. Né? Porque a gente acaba, então, tendo uma relação mais séria diante do conhecimento. Então, o cara que, por exemplo, lê um texto, escreve alguma coisa, um blog, alguma coisa na internet, né? Ele está ali fazendo um trabalho informativo, nem é conhecimento. Muita gente nem sabe como é que se faz conhecimento, entende? O conhecimento passa por diversos fios assim, de metodologia, e inclusive tem congresso, tem banca, tu participa, tu aprova as tuas teses ali, as pessoas dizem se concordam ou não para aquilo que tu está falando. Ou seja, a academia, a ciência, ela tem todos os seus jeitos, os rituais ali, né, para mostrar que o conhecimento ele é verdadeiro, ele é real e ele tem que ser respeitado. Né? E do outro lado as pessoas estão falando coisas do nada, assim, sem ter nenhum tipo de certeza sobre o que estão falando. Então, só para finalizar essa parte, assim, de dizer que é urgente que nós mudemos a nossa postura com o conhecimento. Isso não só com a história, mas com todas as áreas. Porque a gente tem uma postura muito infantil com o conhecimento, uma postura muito rápida, uma postura muito assim, parece que as coisas têm que ser resolvidas na hora, tem que ter todas as respostas, como o André disse, né? Parece que a gente tem que ter todas as respostas. Dizer eu não sei, sabe? É uma coisa óbvio que se eu não sei, eu vou dizer não sei, vou ficar enrolando. Então, de fato, ser honesto quando não sabe também, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer também, Felipe. Não, perfeito. Perfeito, e a gente tem vivido muito isso. Eu assisti a live, foi uma live muito boa. Para você que não assistiu, tá na página ABC2. O Jonatas e o André são os coordenadores desse GT, tá? Entrei através do Jonatas, conversando com ele há bastante tempo, e me tornei interessado em fazer parte dessa família. Às vezes o Kiffer se altera lá, né? Ainda bem que eu fico quieto. Estou mexendo com ele. Que a hora eu chamo ele aí. Então, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Vou começar pelo André. Porque o André tem muitos livros escritos. Essa pergunta é uma pergunta pessoal minha, que eu vou aqui compartilhar com vocês perante ao vivo aqui, que eu estou vivendo, né? Porque eu decidi ir atrás de uma coisa que eu procurei até o André, procurei o Lucas, né? O Kiff, a gente troca muita ideia também, que é a parte de imagens, iconografia evangélica, se tem ou não. Não sei se o André lembra, eu procurei ele me deu algumas dicas. E chega uma certa hora que você fala assim, caramba, o que eu estou fazendo? Aqui não tem nada, o que eu estou escrevendo? Eu estou procurando uma coisa que eu acho que realmente não existe. Né? A gente fica nesse dilema. Quero perguntar para o André, depois quero passar para você. Mediante ao trabalho que vocês fizeram, tem um Dip aqui que virou para mim e falou assim, tem um pregador na minha igreja que estava pregando. Eu falei, de onde ele está tirando esse conhecimento? Lá em Mogi, em São Paulo, e o pregador falou para ele, eu li esse livro aqui, tá até ali, o meu tá ali em cima, e os outros da Bíblia, é daqui que eu tirei. Ele falou isso. Então, eu quero saber, o André, Jonatas, algum momento vocês se encontraram nesse momento assim de desistir do que vocês estavam fazendo? Vocês estavam fazendo uma pesquisa, um trabalho histórico, um trabalho para contribuir, e vocês assim tiveram vontade de desistir? Se sim, se vocês tiveram vontade de desistir, como vocês encontraram forças como cristão para continuar? Como cristão.
Esse finalzinho aí matou, hein? Vou pensar aqui agora, né? Vamos achar uma resposta teológica boa. Tu clama Abba Pai. Eu acho que eu dei um soco no estômago, né? Cara, assim, ó, eu não sei. É que assim, ó, eu há muito tempo que eu trabalho por demanda própria, né? Há muito tempo. Então, eu penso assim, ó, é porque eu sempre tive um sonho, sabe? O meu sonho, assim, de longa data, desde o tempo que fazia o design, era produzir livros mesmo. Só que a minha ideia antes era uma coisa mais gráfica, era, sei lá, livro para a juventude, para a infância e tal. E eu comecei com um projeto enorme de cara que foi o Atlas, né? A minha primeira publicação foi o Atlas Bíblico em 2005, a primeira versão, a primeira edição dele, não é esse de agora. E, cara, isso demandaria um trabalho monstruoso de ilustrar mapas, cara, ilustrar 40, 50 mapas, na época tudo à mão, cara, para escanear, fazer e montar e tal. E só que na época eu não tinha muito conhecimento, e aí eu tinha um amigo meu, eu morava com um pastor, antes de casar, óbvio, né, meu amigo? Então nós dividimos ele ficou de... Eu digo, não, quem sabe tu escreve o texto, eu faço as ilustrações, assim, um livro a duas mãos, né? O Atlas. E tá, beleza, vamos fazer. Só que eu comecei a fazer os mapas e o cara nunca escreveu. Nunca escreveu. E aí eu digo, não, mas esse é um troço que eu quero fazer. E não adiantava eu ir para uma editora, dizer, eu vou fazer tal coisa, eu não ia topar, eles têm que ver o troço pronto. Aí eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oficina de literatura para aprender a escrever. E aí eu fui e fiz uma oficina de contos com Charles Kiefer em Porto Alegre, que é um grande contista, um dos maiores contistas do Rio Grande do Sul. E aí eu fiz 2 anos de oficina com ele, que era o método de escrever. Nós fazíamos todo sábado de manhã, sábado à tarde, a gente se encontrava e cada um escrevia um conto, lia para os outros 15 colegas e o pessoal batia no conto, pau e pau, para tu melhorar a escrita. Na outra semana tu trazia ele reescrito e melhorado. Então eu aprendi a escrever contos nessa época. E aí o que acontece? Eu fiz o Atlas, a parte escrita junto. Então, na verdade, eu tenho que agradecer esse meu amigo pastor por não ter escrito, porque aí eu comecei a fazer. E terminei. Né? Então, e aí o que acontece? Né? Ali eu comecei a escrita e comecei a desenvolver cada vez mais a parte da escrita, mas misturando justamente, né? Não tanto essa coisa historiográfica, mas uma coisa mais focada no público, né? Que é onde eu escrevo. Eu faço isso também, a parte, o texto técnico no mestrado, doutorado, mas fora, aí eu vou para uma linguagem mais acessível. Né? E aí é questão de projeto, cara. E eu não tenho assim uma resposta cristã, assim. A resposta cristã, eu não sei, cara. Algo me impulsiona a terminar. E aí eu tenho a demanda e eu boto prazo em mim mesmo, cara. Eu tenho que ter esse livro pronto em outubro. Então agora, durante tanto tempo, eu vou levantar às 4 da madrugada, 3 vezes por semana, vou só trabalhar nesse livro. Até terminar. E aí é autodisciplina, né? Eu não tenho o que dizer assim, ó, Deus sabe fazer. Agora, nesse meu tempo, teve projeto... E alemão. Oi? Não sei. Mas aí, nesse processo, tem o quê? Tem no meio do caminho, tem materiais que eu fiz e que não saiu. Tá nas caixas aqui. Talvez um dia eu retome. Mas é que são os trabalhos monstruosos, assim. Eu tenho meus sonhos de futuro ainda. Eu ainda quero escrever ficção mesmo, sabe? Pura. Né? Ainda tenho minha ideia de romance na cabeça, mas é isso. O pessoal está me ajudando aí. A perseverança dos santos. Né? Então, realmente, eu te diria assim, é algo que me impulsiona, cara, porque essa é a minha vocação, é fazer isso. Eu quero fazer isso, sabe? E agora que está recém começando a ter alguma repercussão o que eu faço, sabe? Eu estou escrevendo, cara, desde 2005. Eu publiquei 15 livros desde aquele momento, entendeu? E agora é a primeira vez que um livro o pessoal diz, alguém leu lá no interior, não sei de onde, sabe? É a primeira vez que me aconteceu, porque até agora era coisinha, né? Sabe, 2000. Entendeu? Então é isso, cara, eu não tenho uma resposta para dizer, né? Eu acho que eu sou bem assim, eu deixo a vida me levar. A porta tá ali, eu acho ela legal, eu vou e entro. E por algum motivo acontece. Entendeu? Ô Jonathan, o Daniel, o André é sempre assim, não tem uma resposta não, mas ele vai dando a resposta. Ele vai dando a resposta. É que, cara, tem coisas que eu sempre fui muito motivado porque eu gosto de fazer. E todas as coisas que eu faço porque eu gosto de fazer. Entendeu? Eu adoro fazer esses livros.
sabe? Pegar e montar juntar esses documentos todos para escrever o livro sobre os outros da Bíblia, cara, isso foi uma curtição, foi muito legal. Fazer agora o livro aqueles, cara, eu achei que ia ser divertido e foi um horror, cara, foi muito difícil, sabe? Mas aí veio pelo desafio, cara, eu tenho que contar essa história, sabe? E aí saiu, sabe? Mas esse foi um parto, assim, foi um negócio. Então agora estamos já pensando no que vem adiante. Só que o adiante agora é o quê? É doutorado. Agora tem que parar com essa palhaçada e tem que me focar no doutorado. Tem 1 ano e meio só. Antes do Jonathan fazer a gente chorar, André, antes do Jonathan fazer a gente chorar, dá um spoilerzinho aí do Aqueles da Bíblia pra gente. Um spoiler, cara. Cara, é aquilo que eu tô falando aqui de uma nova imaginação, cara. Eu tô contando essa história de Israel com uma nova imaginação. Quer dizer, eu tô abortando esses negócios de patriarcas. Não são patriarcas. Patriarcas é um nome dado a posteriori, né, que vai aparecer só no Novo Testamento. Então, na época deles, eram migrantes, cara. Então, eu tô contando esses caras como migrantes. Né? O pessoal que sai do Egito, eles são o quê? São escravos, não são nem israelitas. É um bando de escravos, oleiros, sabe? Aí vai depois, os caras entram na Terra e são anarquistas. Então eu tô mexendo com a forma de contar essa história. Mas não tem nenhuma novidade. É o texto da Bíblia, sabe? Eu valorizo a Bíblia. Eu só quero propiciar uma nova leitura da Bíblia. Mas é a mesma Bíblia. Ela, para mim, é o livro-texto. É baseado nela. E, claro, preenchendo os buracos com a história onde a Bíblia não conta nada. Né? O período interbíblico ali, eu tive que ir fora dela. Né? Perfeito. Boa. Ô, Jonas, eu deixo essa pergunta para você aí nos seus vastos trabalhos e livros, artigos. Como é que você encontrou força aí para continuar? Chegou algum momento que tu olhou assim e falou, cara, o que eu tô fazendo? Cara, essa pergunta, ela me faz pensar e talvez agora eu vou me unir ao André Heinck na velhice aqui, né? No sentido, tem um pouquinho de barba branca aqui também, André, só não, é bem pouquinho. Porque assim, Felipe, tem algumas coisas que me surpreendem, me deixam muito assim, às vezes assustados, né? O André o tempo todo está falando de uma coisa que ele gosta de fazer, de uma coisa que ele curte fazer, tá? E eu acho que se perdeu na geração de hoje, dos mais jovens, assim, essa coisa de saberem o que são e o que querem fazer, sabe? Parece que as pessoas não têm mais sentido assim para caminhar ou alguma referência para poder partir, né, da sua própria história. Então, às vezes me surpreende isso, né? E eu até escrevi esses dias sobre, né, que é por isso que tem tanto coach por aí, né? Por isso que o coach se tornou uma coisa tão assim famosa, é porque quase ninguém consegue caminhar com os próprios pés. Então eu acho que o que o André diz que o que eu gosto de fazer, eu curto fazer, eu fiz. Sabe? A simplicidade das coisas também se perdeu. Parece que tudo vira uma coisa assim, um monstro e ninguém consegue resolver. Então, assim, a minha questão que eu te trago é a seguinte. Primeiro, eu acho que é isso, se conhecer, saber o que gosta, né? Eu sempre gostei de história, tá? Agora tu vai me perguntar, como é que tu era na história na escola? Eu não era um bom aluno de história na escola, porque eu não era um bom aluno em nada na escola. Entendeu? Então, assim, a escola foi um momento da minha vida muito difícil, né? Foi muito difícil os professores identificarem qual era o meu problema, se era cognitivo, o que era de disciplina e tal, outras coisas mais. Mas o que acontece? Lá no ensino médio, lá pelo 2º ano, eu comecei a gostar muito de ler. E aí, o que aconteceu? Eu mesmo comecei a ler livros sem ninguém pedir. Comecei assim, perguntei minha mãe, como é que vai na biblioteca pública do Rio Grande do Sul? Como é que vai na biblioteca? E sozinho, peguei um ônibus, fui pro centro, entrei naquela biblioteca, daí eu olhei para os lados, o que eu vou fazer, né? Onde estão os livros? E eu comecei a ter essa minha trajetória pessoal, encontro ao conhecimento, né? Então, ali no ensino médio, não foi com 5 anos, com 7, com 8, como alguns pedagogos querem, mas eu comecei a gostar de estudar, gostar de ler, gostar de ter conhecimento, né? E isso me levou para a história, né? Embora na época eu de alguma maneira já gostava, por exemplo, de letras, gostava de literatura, já gostava de ciências sociais, filosofia, né? Então, na verdade, isso, sim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso, as pessoas não se conhecem, tá? Então, assim, faça um exercício simples, tá? Que eu acho que pode ajudar muito se você está meio perdido na vida. Escreva uma carta para você mesmo. Escreve uma carta, quem você é, e manda para você. Vai demorar uns 3, 4 dias, e você lê de novo. Você lê com o olhar de 4, 5 dias depois.
talvez isso ajude a você pensar, pá, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Porque é um exercício que talvez te ajude a te encontrar na vida. Que esse é um ponto. Eu acho que a pessoa consegue superar as dificuldades quando ela sabe quem ela é, a força que ela precisa tirar para conseguir as coisas. Eu acho que aí está um ponto. E o segundo ponto que eu acho seria mapear os limites daquilo que tu vai fazer. Porque às vezes a pessoa tem um olhar tão sonhador que ela não percebe que existem limites. O trabalho de historiador é um trabalho limitado, gente. Sabe? Quem trabalha com história sabe o que é ficar, por exemplo, dias e dias e dias procurando processos criminais para encontrar o nome de uma figura que foi o senhor do escravizado do outro. Entende? Tu fica pegando caixas e caixas e caixas de documento, nada aparece, nada aparece. O que te faz sentar ali e ver os documentos? Tu tem uma ideia, olha, eu estou pesquisando isso, eu estou num mestrado, ou eu estou treinando um TCC. Então, eu acho que avaliar os limites é muito importante também, né? Então, enfim, só também uma ideia geral do que eu penso sobre o que tu me perguntou. Nem sei se eu respondi também a tua pergunta. Não, tu respondeu não, tu me deu uma cajadada, igual quando o pessoal tá brigando lá no GT e tu entra postando as coisas. Essa conversa tem que ser feita num bar com cerveja, cara, porque aí tu vai embora, né? Vai a noite toda, né? Ah, cara. Agora eu vou, enquanto eu falo aqui, eu quero deixar, eu não combinei isso com vocês, não falei, mas era surpresa mesmo, que eu queria, que vocês são amigos, e eu tô me tornando amigo de vocês meus amigos, eu queria que um fizesse uma pergunta pro outro. Vou começar pelo André, que como você falou, vou deixar o André fazer uma pergunta pro Jonatas. E o Jonatas depois vai fazer uma pergunta pro André, e ninguém faz pergunta para mim. Sacanagem. Eu já quero perguntar para horas isso pro Jonatas, cara. Eu tenho 2 monstrinhos em casa que me atormentam, cara. Eu perco as estribeiras aqui, eu não consigo fazer essa organização toda que tu bota no cotidiano aí da tua família, e eu descobri que vocês fazem ainda homeschooling, é isso, cara? E eu só quero que as crianças vão embora de casa para a escola, cara. Como é que tu faz isso, cara? Como é que tu faz isso? Tu é meu herói, não sei se sabe, mas tu é meu herói, viu, cara? Porque eu assim, ó, a limoada, some daqui, não quero... Essa relação dos filhos eu acho fabulosa, cara, porque eu valorizo muito, cara. Então, me conta aí como é que tu faz no teu dia a dia. Cara, André, é o seguinte, tem uma coisa que é importante levar em conta. Eu moro numa cidade com 30 mil habitantes, tá? Então, assim, eu moro numa cidade pequena, né? Eu saí de Porto Alegre, uma cidade de 1.600.000, fui para uma cidade pequena que é Jaguarão, 30 mil. Quando eu cheguei aqui, a primeira semana que eu cheguei em Jaguarão, eu fui ao banco. E quando eu fui ao banco, um senhor estava sentado na frente de casa, perguntou assim, onde é que tu vai correndo? E eu disse para ele, não estou correndo, estou caminhando, né? E aí eu me dei conta que a forma como eu caminhava em Porto Alegre era numa velocidade. E que a forma que eu estava caminhando ali era uma corrida aqui em Jaguarão, né? Ou seja, eu tive que me acostumar com o tempo da cidade. É outro tempo, não é a mesma coisa que a capital, né? Isso significa o quê? Que mesmo que tu queira fazer muita coisa, às vezes, até como no teu trabalho, as pessoas mais ou menos te bloqueiam. Não, ó, existe um limite aqui, ó. Aqui em Jaguarão é assim, as coisas são mais calmas. Então, eu posso dizer que eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de morar numa cidade pequena, que meu trabalho fica 5 minutos, que eu posso ir 5 minutos, não tem trânsito, só que eu tenho uma sinaleira na cidade, né? Então, ou seja, não tem que ficar no trânsito, tem essa facilidade, né? A minha esposa não está mais trabalhando também, então a gente sempre está junto, fazendo tudo com as crianças e como família, né? Mas sendo assim, algumas questões práticas. Por exemplo, a gente tem uma rotina, mas também sempre lembrando assim, de que é importante ter coisas para exercícios físicos das crianças e coisas mais de leitura ou de coisas que eles vão fazer, de pintura e tal. Então a gente, por exemplo, reservou o final da tarde para fazer atividades de brincadeiras, né? Então a gente tem que fazer brincadeiras para eles cansarem, senão eles não dormem depois. Então muitas vezes as crianças elas têm tanta energia que elas precisam gastar essa energia. Então a gente tem que criar momentos do dia para que elas gastem energia, né? Então, por exemplo, hoje eu já disse para eles, amanhã eu já vou fazer tal atividade para quem vai correr e tal, pegar o rabo do burro, né? Fiquei lembrando, né, daquelas brincadeiras que a gente fazia. Então, para poder levar eles se exercitarem, né? E eu acho que também tem outra coisa, é a questão de entender as idades também, qual é a idade de cada um, não sei qual é a idade dos teus, né? Mas cada idade tem um momento de retenção, tem uns que ficam 10 minutos fazendo desenho, tem outros que fazem 30 minutos, né? Então eu acho que essas coisas ajudam a gente a organizar essa rotina do dia. E para finalizar, uma coisa que é fundamental para mim é pensar o seguinte, é muito mais trabalhoso viver sem planejamento. É muito mais trabalhoso
não organizar a agenda das crianças do que deixar elas ao léu. Então, o que acontece? Eu vou ter muito mais trabalho se eu não pensar em nada do que fazer com elas, entende? Então, eu penso comigo, não, domingo, ou segunda, tal dia, eu vou organizar meu planejamento das crianças. Então, por quê? Porque se eu não organizar o planejamento, isso me dá muito trabalho, né? Então, eu prefiro ter um trabalho organizado que ter que ficar correndo atrás deles o tempo todo. Muito bem. Lascar uma agenda na lemoada aí. Pô. Eu tô precisando aí fazer essa agenda aí. Tem vezes que eu dou uma surtada aqui. Eu quero fazer uma leitura, quero estudar, mas não dá. Vocês são meus heróis, viu? Vou deixar o Jonas agora fazer uma pergunta pro André aí. A minha pergunta que eu tenho pro André, assim, é sobre esses textos, assim, enfim, que tu lê também, para além ali dos livros de história, de teologia, né? Eu observo que às vezes tu posta alguma leitura que tu fez na área de teologia. Então, eu gostaria, assim, que tu falasse um pouco, assim, quais são teus autores preferidos, que tu mais gosta de ler, o que tu indica, enfim, porque é uma área que eu não sou, da área de teologia, mas acho que é uma área que me preenche muito. Eu me sinto, assim, feliz quando eu leio um texto na área mais teológica, né? Mas quais são os autores que tu mais gosta, as coisas que tu mais curte ler na área de teologia? Pois é, cara, tudo são fases, são momentos, né? Então, eu, por exemplo, no final do ano retrasado, eu fui impactado por N.T. Wright, né? Então, eu li ali 3, 4 livros do N.T. Wright e, cara, assim, bugou meu cérebro no entendimento do Novo Testamento em relação com o Antigo e tal, né? Então, ali, tanto que os livros dele mudaram o final daqueles da vida, né? Eu entrei para outra linha, porque ele resolveu um problema que eu tinha na minha narrativa, né? Então, ele foi um dos caras que me marcou, embora ele seja um carinha que eu tenho uma crítica a ele. Ele, dentro do livro dele, se repete demais nos argumentos. O mesmo argumento ele repete incessantemente no mesmo livro. Chega uma hora e diz, tá, já entendi, sabe? Vai adiante. Então, mas ele é um dos caras que eu gostei muito. Mas um cara que realmente me marcou ao longo da minha vida, assim, em todos os livros dele, foi que é um filósofo e teólogo, é o Jacques Ellul, né? O Jacques Ellul, ele mexeu comigo em vários livros, né? Principalmente, eu tenho aqui... deixa eu ver, cadê os livros dele aqui? Bom, não vem ao caso, né? Mas ele trabalha temas do cristianismo e anarquia, trabalha política, Deus e política dos homens, então ele tem uma pegada muito interessante, né? Tá até na visão do Apocalipse, né? E fora isso, vem os teólogos normais, que a gente vai vendo aí, né? No Novo Testamento eu gosto muito do George Led, né? Teologia bíblica agora, o Golding Gay, eu tô achando sensacional, né? Os livros dele, né? Então, mais esse pessoal. E um teólogo que eu realmente gostei, que eu conheci há algum tempo atrás, e que sempre que cai alguma coisa dele na minha mão, é o Oscar Cullmann, que já é falecido há muito tempo, né? Mas ele é um teólogo que foi um dos primeiros lá da turma da Basileia a focar a questão da história, a importância da história no cristianismo, né? Então, o Oscar Cullmann é um cara que, se tu vê esse cara, o título no livro, pega e lê. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu te importaria de colocar no teu story depois ali esses nomes dos autores que tu mencionaste? Coloco. Porque eu não consegui pegar os nomes todos, assim, e eu sei que algumas pessoas gostariam também. Vou botar assim, alguns livros que me marcaram, alguns autores, eu pego e boto no stories ali, aí eu dou uma comentada. Estou bastante interessado, inclusive estou bastante interessado. Agora deixa eu perguntar, a última pergunta para vocês dois. A gente já está com 1h03 de live, 3 minutos, né? Sei que o Jonas daqui a pouco vai lá dar assistência aos filhos, o André também, ou deve enrolar eles na coberta para ver se eles dormem, que eu vou fazer o mesmo com o meu. Isso. A patroa já botou eles, né? Agora é a hora de assistir seriado com ela. Coisa boa. Nada mal. Deixa eu perguntar, qual o conselho que vocês, assim, em rápidas palavras, né? Vou começar pelo Jonatas. Qual o conselho que você deixa para um historiador cristão? Aquele que é frequentador da academia, aquele que está envolvido. Qual o conselho que você deixa para o historiador, né? Aquele que está buscando ser historiador e para os historiadores cristãos? Olha, a minha experiência pessoal, na minha graduação, né, de 2013 a 2007, eu acho que eu deveria ter lido mais livros cristãos, sabe? Na época da graduação, eu deveria ter, assim, tentado equilibrar um pouco a minha relação com a academia, mas também com as coisas
da igreja, assim, eu acho que é um momento, às vezes, que a gente não consegue dar conta do tempo, né? E tem muita leitura e tal, e acaba não conseguindo dar conta das duas áreas, né? Mas eu diria também que, além dessa questão, assim, de buscar manter uma vida devocional, diária com Deus, né? E não abrir mão disso, né? Porque é muito importante. A gente, aqui em casa, eu até estava falando sobre as crianças dormirem, né? A minha mentalidade hoje, ela é muito assim, ó. Eu sei que eu vou precisar falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Mas eu sei que eles vão, no final, entender. Só que às vezes a gente fica cobrando das crianças, parece que a gente quer que eles aprendam na hora. Mas eles vão demorar, às vezes, muitas, vai ter que falar de 100, 200. Então eu falo com calma justamente para, olha, estou falando, ó filho, estou falando, ó falei ontem, estou falando de novo. Mas sei que um dia ele vai entender. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Então a gente precisa, ter uma vida devocional. E aqui em casa, vários momentos, as crianças entravam quando eu estava lendo a Bíblia, e eles queriam fazer, eu dizia, olha, agora é o meu momento com Deus, agora eu não abro mão disso. Vocês vão para lá brincar, que agora é eu e Deus aqui. E eu falei isso uma vez, 2, 3, 4. Cara, hoje eles têm assim, um respeito por esse momento, entendeu? Mas demorou. Então eu acho que é ter a vida com Deus sempre, né? Independente das situações, tu sempre está lendo a palavra, lendo livros cristãos, né? Eu acho que isso é muito importante, desenvolver uma vida intelectual cristã junto com a vida, né, com a vida intelectual acadêmica. Mas também uma outra dica seria que você, como cristão que faz história, está fazendo história, que você não venha com preconceito para a academia e venha entender os argumentos, sabe? Não venha colocar a sua visão sobre as coisas, mas seja mais de escutar os outros, valorizar os professores, valorizar quem está mais longe na graduação, porque muitas vezes a gente vem no afã de defender coisas que a gente traz da nossa vida, da vida de igreja, para dentro da academia e faz uma confusão gigante. Então, eu acho que essa questão da humildade intelectual, sabe? Seja humilde, ouça, escute, sabe? Não fique avaliando a pessoa pelo que ela é, mas pelos argumentos dela. Então, escute a pessoa, sabe? Escute mesmo, não interessa quem é, escute os argumentos. Depois você tira uma conclusão dos argumentos, não da pessoa, né? Então, seriam algumas coisas que eu diria, Felipe. Perfeito. E você, André? Eu ia dizer essa segunda parte dele, porque a minha vista foi daquele cara que estava lendo, estudando muito teologia e tal, e que fui fazer história e acrescentou o texto, né? Então, essa parte não perdi, mas o que eu diria, pessoal, que é esse crente que está preocupadíssimo quando entra na história, né? Que estão atacando a sua fé, porque já começa com a história antiga e já estão dizendo que não, a Bíblia está toda errada. Depois de chegar na Idade Média, vão falar da Inquisição, que a igreja queimou, não sei o quê. Então eu diria só para ti o seguinte, ó, cala a boca e aprende. Só isso. Cala a boca e aprende. Tu não tem que fazer uma apologia, tu não tem que fazer nada lá dentro. Tu tem que aprender, conhecer argumentos, se solidificar nele, ver outras bibliografias. Os professores todos fornecem, cara. Eles não são assim. Professor, eu queria ver um contraponto. Que autor é o contraponto? Ele vai te dar, sabe? Então, cala a boca e aprende. Depois que tu aprendeu, aí tudo bem, entra aí, sabe? Ou fazer uma coisa bem acadêmica. Agora que tu está no mestrado, começa a discutir. Agora que tu está no doutorado, agora tu pega e entra para uma discussão acadêmica para questionar aquilo que estavam falando, sabe? Mas vamos ter mais base, sabe? A gente fica aí discutindo com meu professor DDD disse que são os marxistas que estão enfiando o marxismo cultural. Cara, nós precisamos de mais do que isso, Nath. Precisamos de muito mais do que isso. Então, eu diria isso, sabe? Vai lá e aprenda e engole, às vezes, uma gozação ou outra com a tua fé. Cara, não tem problema, sabe? Os caras foram jogados na arena, sabe? O Nero crucificou os caras de manhã e queimou detalhe, cara. Tu ouviu uma gozaçãozinha de professor ateu, cara? Isso é de menos, sabe? Cala a boca e aprende. Hashtag cala a boca e aprende. Isso aí. Eu vou botar na hashtag desse vídeo aqui. André, Jonatas, eu tenho a agradecer. Espero que vocês tenham curtido aqui. Foi um bate-papo bem leve, bem fluido. Bem aberto, um tanto pessoal, também bastante intelectual, né? Vocês deram dicas importantíssimas para mim e para muitas pessoas aqui que estão nos assistindo, e ninguém ficaria até agora assistindo se a live estivesse ruim, né? Foi um bate-papo bem legal. A intenção foi que a gente pudesse rir um pouquinho e a gente se relacionar, né? Que a gente está ali no GT, mas a gente não tem essa proximidade como a gente está tendo aqui
aqui Eu na ainda live. acho que tem que ter um boteco com a cerveja. Isso aí não é proximidade, cara. Só se for artesanal. Cristianismo é carne. Cristianismo é carne na carne. É abraço, sabe? Não tem esse negócio. Esse André é demais, cara. Ô, Jonathan, quero agradecer. André, quero agradecer também, tá? Vou estar marcando aqui, marcando o trabalho de vocês. São pessoas que eu admiro muito, aprendi a gostar, aprendi a admirar. Tô quase chamando o Kiff aqui, que ele tá com vontade de entrar na live, eu tô sentindo. Só que eu tô vendo que essa live vai esticar. E vocês têm seus afazeres aí. Vocês querem deixar algum recado, fazer alguma propaganda, algum comercial aí? Sobre o livro, sobre o trabalho, sobre o curso? Não, cara, isso aí. O Instagram tá fazendo, o pessoal tá fazendo, tá tudo certo. Acho que foi ótima a live, cara. Gostei muito do papo. Muito boa. Foi muito bacana o papo com vocês. Jonas, é bom de conversar, cara. Legal, cara. Puta aí. Boa. A gente fica nesse bate-papo mais leve. Obrigado aí pra vocês, tá? Desejo que Deus abençoe a família de vocês aí. Vou continuar acompanhando vocês, tá? Sou chato mesmo, eu marco vocês nos stories. Principalmente para o pessoal seguir vocês, que eu marco e indico coisa boa. Não faço aqui, como é que fala? O pessoal faz parceria, né? Graças a Deus, eu tenho um emprego. Sou sargento das Forças Armadas, não tenho que querer muito, tá? Isso aí, guerreiro. Isso aí. Galera, grande abraço para vocês. E a gente vai continuar se falando aí no GT. Até mais, Deus abençoe. Como é que eu encerro isso aqui? Deixa eu ver aqui. Um abraço, João.